Olá, pessoal, e vamos a mais uma correção desse simulado. E esta semana eu trouxe novamente algumas questões organizadas pela banca IDECAM, pelo Instituto IDECAM, né? O IDECAM que está organizando concursos importantes aqui no meu estado, que é o estado do Espírito Santo, tá? Concurso para a Polícia Militar, para os bombeiros. Então tem muita gente me pedindo para que eu resolva questões dessa banca. Então vamos lá, né, atender a esses pedidos aí, ok? Então, se você está se preparando para algum concurso organizado pela banca IDECAM, fique aqui até o final desta aula, porque eu tenho certeza de que a resolução dessas questões fará toda a diferença aí no seu resultado, tá bom? E se você está chegando aqui agora, se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O meu nome é Patrícia Santos, eu sou professora de língua portuguesa e estou aqui toda semana fazendo este trabalho, fazendo a correção de questões organizadas por diversas bancas. Então, se você está se preparando para qualquer concurso público, este canal é para você. Já se inscreva agora mesmo, não deixe para depois, porque eu sei que se você deixar para depois, você acaba não se inscrevendo. Então já se inscreva agora mesmo, tá? Toda semana tem material novo, toda semana tem correção de questões. Então, para que você não perca nada disso, já se inscreva agora aí no canal, tá bom? E aqui abaixo na descrição do vídeo, eu vou deixar um link para que você esteja conosco lá no nosso grupo gratuito. Lá nesse grupo, eu disponibilizo material com antecedência. Este simulado aqui, né, por exemplo, ele foi disponibilizado no grupo. Quem está conosco lá já resolveu essas questões e agora virá aqui somente acompanhar a correção de cada uma delas, tá? Então, se você quer estar conosco nesse grupo e nós queremos que você esteja, é só você clicar aqui no link que vai ficar disponível abaixo que você será automaticamente direcionada para lá. Gente, agora sem mais delongas, bora, porque quem quer passar não enrola. Vamos à nossa primeira questão. E essa primeira questão vai trabalhar com um assunto muito importante para qualquer concurseiro. Independentemente da banca que vai organizar o seu concurso, você precisa dominar esse conteúdo, que é período composto por subordinação. Saber identificar e classificar, né, as orações subordinadas, as substantivas, as adjetivas e as adverbiais. Então vamos lá. Para começo de conversa, o que você precisa saber? Se é período composto, você precisa entender o que é um período, né? E o que é esse período, então? O período é uma estrutura sintática que vai começar aqui, né, em uma letra maiúscula e vai terminar em um ponto. Pode ser o ponto final, pode ser o ponto de exclamação, pode ser interrogação, pode ser reticências, tá? Então, essa estrutura que se inicia em letra maiúscula e vai até o ponto é um período, tá? E aí nós vamos trabalhar aqui especificamente com um período composto. O que é isso, um período composto? Período composto, gente, é aquele que nos traz dois ou mais verbos. Quando eu tenho um período com um verbo apenas, o período é simples. Quando eu tenho um período que me traz dois ou mais verbos, ele passa a ser um período composto. Olha o que nós temos aqui na número 1, ó. Ela contou sobre o acidente. Eu tenho uma estrutura que iniciou aqui em letra maiúscula e foi até o ponto. Isso daqui é um período, ok? Dentro desse período, eu tenho o verbo contou. Ela contou sobre o acidente. Contou aqui é o meu verbo. Eu só tenho um verbo dentro desse período, portanto, ele é um período simples, ok? Período simples. Agora, aqui na 2, ó, ela disse que viu o acidente. Eu tenho uma estrutura que iniciou em letra maiúscula e terminou em pontuação. Isso daqui também é um período. Agora, eu vou observar a quantidade de verbos que tem dentro dele. Ela disse que viu o acidente. Eu tenho o verbo dizer, né? Disse e viu. Se eu tenho dois verbos, eu tenho um período composto.
Então, aqui eu já passo a ter um período composto. Período composto por duas orações, porque cada verbo me traz uma oração, ok? Então, se eu tenho dentro daquele período dois verbos, eu tenho duas orações. Então, nessa 2 aqui, eu tenho período composto. E eu vou dividir esse período aqui, ó, em orações. Ela disse é uma oração. Que viu o acidente, outra oração, ok? Esse que, ele sempre inicia uma oração. Eu sempre vou dividir ali antes dele, vou cortar antes dele, ok? Então, nós temos ali um período composto. Agora, as questões aqui vão trabalhar especificamente com período composto por subordinação. O que é isso? É um período com mais de uma oração, com mais de um verbo, e essas orações, elas mantêm entre si uma relação de dependência. Vou colocar aqui, ó, oração subordinada é uma oração dependente. A oração subordinada, ela depende de uma outra oração, ok? Na número 2, ó, olha o que nós temos. Ela disse que viu o acidente. Gente, se eu disser assim, ela disse, olha, ela disse. Vocês vão me perguntar, ela disse o quê? Ela disse isso, ó. Ela disse que viu o acidente, ok? Então, há entre essas orações uma relação de dependência. Elas são dependentes, porque uma não faz sentido sem a outra, certo? Então, quando eu tenho essa relação de dependência, eu tenho período composto por subordinação. Nesse período, essa primeira oração aqui é a nossa oração principal, e essa oração aqui, a segunda, é a oração subordinada. Ela é uma oração subordinada à primeira, ok? Então, primeiro eu quero que vocês entendam isso, que quando nós temos um período com dois ou mais verbos, nós temos um período composto. Cada verbo traz uma oração. Se entre essas orações ali houver uma relação de dependência, então elas são orações subordinadas, ok? E aí, quando nós trabalhamos com esse campo da oração subordinada, nós precisamos nos atentar a essa palavrinha aqui, ó, ao que. Por quê? Porque o que, ele pode ser classificado como um pronome relativo, ele pode ser classificado como uma conjunção integrante. São as principais, né, classificações dele aí, que a banca mais cobra. Então, o que ele pode ser pronome relativo, ele pode ser conjunção integrante. Como eu vou diferenciar? Quando você puder substituir esse que por o qual, a qual e as suas variações, as quais, né, ou os quais, esse que será um pronome relativo, ok? Então, primeira situação para ser pronome relativo, você vai conseguir substituir esse que por o qual, a qual, os quais ou as quais. Outra situação, quando você visualizar essas expressões aqui, ó, a que, o que e as suas variações, né? Plural, as que ou os que. Quando vocês virem essa estrutura, vocês vão tentar substituir esse a por aquela, esse o por aquele. E aí pode ser aquele ou aquilo, né? Depende do contexto lá.
Se você conseguir substituir esse a por aquela, ou por aquele, as por aquelas, os por aqueles, esse que estiver acompanhando essas palavras, ele será também pronome relativo nessa situação, tá? Nesse contexto. Patrícia, como assim? Vamos observar aqui nos exemplos que eu coloquei, ó. Vamos ver aqui na número 3, ó. A mulher que mencionei chegou. Nós temos aqui o verbo mencionei e o verbo chegou, ok? Se eu tenho dois verbos, eu tenho duas orações, eu tenho um período composto ali. Vou separar essas orações. A mulher, eu disse para vocês que o que sempre vai iniciar a oração, ok? Então eu vou cortar aqui antes dele. A mulher chegou. Essa daqui é a primeira oração. A mulher chegou. Que mencionei é a segunda, ok? Primeira oração, segunda oração. Quero classificar essa oração. Eu tenho aqui uma oração subordinada ou eu tenho uma oração coordenada, eu vou observar esse que apareceu aqui, ó. E a classificação dele, o que ele é? Ele é um pronome relativo ali? Ele é uma conjunção integrante? O que ele é? A mulher que mencionei chegou. Gente, nesse contexto, eu poderia tranquilamente substituir aqui, ó. Poderia dizer a mulher a qual mencionei chegou. Perceberam? Eu pude trocar o que pela expressão a qual. Quando eu posso fazer essa substituição, esse que, ó, que nós vimos, quando eu posso substituir por a qual, esse que é pronome relativo, certo? Esse que aqui, nesse caso, ele é um pronome relativo. E aí, o pronome relativo, gente, ele sempre vai iniciar uma oração que é chamada de oração subordinada adjetiva. Quando o que for um pronome relativo, ele vai iniciar oração subordinada adjetiva, ok? Então, este trecho aqui, ó, é uma oração subordinada adjetiva. Olha 4. Chegou a que mencionei. Temos o verbo chegou e mencionei. Dois verbos, duas orações. A primeira é chegou. Opa. Chegou a. Segunda, que mencionei. Ok? Nesse contexto, ó, eu posso substituir esse a por aquela. Chegou a, chegou aquela. Chegou aquela que mencionei. Se eu pude substituir o a por aquela, esse que acompanha esse a, ele é classificado como um pronome relativo. E pronome relativo que nós vimos, ele inicia a oração subordinada adjetiva. Tudo bem? Ele inicia a oração subordinada adjetiva. Agora, o que ele também pode ser, deixa eu colocar aqui. Esse que ele também pode ser uma conjunção integrante. Vou melhorar aqui. Ele pode ser pronome relativo, ele pode ser conjunção integrante. Como eu vou saber se o que está ali funcionando como uma conjunção integrante? Você vai conseguir substituir toda a oração na qual esse que está aparecendo pela palavra isso. Não é só o que você vai substituir por isso, você vai conseguir substituir toda a oração na qual ele está aparecendo
pela palavra isso. Quando isso acontecer, esse que será uma conjunção integrante. E conjunção integrante, ela inicia uma oração que nós chamamos de oração subordinada substantiva, ok? O que, enquanto conjunção integrante, ele vai iniciar uma oração que é chamada de oração subordinada substantiva. Olha aqui na número 2, ó. Na número 2, nós temos ela disse que viu o acidente. Apareceu o que aqui? Eu quero classificar essa oração na qual ele apareceu. Vou primeiro tentar substituir por o qual, a qual, os quais ou as quais. Ele disse o qual viu o acidente, fica com um sentido? Não fica, né? Vou apagar aqui, ó, para a gente poder visualizar. Apagar o que eu tinha feito aqui, ficar melhor. Ela disse o quê? Ela disse isso. Estão vendo? Eu consegui substituir toda a oração na qual o que apareceu pela palavra isso. Se eu conseguir substituir por isso, essa oração aqui ela é classificada como oração. Opa, ela é classificada como uma oração subordinada substantiva. E esse que aqui, ó, que iniciou essa oração, ele é uma conjunção integrante, certo? Ele é uma conjunção integrante. Então, é muito importante você saber separar, né, essas orações e visualizar qual é a função desse que ali, né? Função morfológica, se ele é uma conjunção integrante ou se ele é um pronome relativo. Por quê? Porque sendo pronome relativo, ele vai iniciar oração subordinada adjetiva. Sendo conjunção integrante, ele vai iniciar oração subordinada substantiva, ok? E isso faz toda a diferença na hora de você resolver as questões. Você precisa dominar essa parte aqui, que é a parte básica de oração subordinada, ok? De período composto por subordinação. Agora, voltando aqui na oração subordinada adjetiva, gente, tem o que? Esse que está funcionando como pronome relativo, né? Eu consegui substituir por o qual, a qual. Ou, se ele aparecer na expressão a que, eu consegui substituir o a por aquela. Ou na expressão o que, e eu consegui substituir o por aquele ou por aquilo. Esse que é pronome relativo. E ele vai iniciar, nós já vimos, oração subordinada adjetiva. Esta oração subordinada adjetiva, ela tem classificação. Ela pode ser chamada de oração subordinada adjetiva restritiva. Ela pode ser chamada de oração subordinada explicativa. E para diferenciá-las é muito fácil. A oração subordinada adjetiva explicativa, ela vem com pontuação. Ela vem separada ali, geralmente por vírgula, mas pode aparecer travessão, ok? Ela pode estar entre parênteses, mas fato é que ela sempre vai estar separada por pontuação. Agora, a restritiva, ela é sem pontuação, tá? Sem pontuação. Deixa eu melhorar aqui um pouquinho. Opa, não melhorou. Sem pontuação, ok? Só verificar aqui se não está ficando sob a imagem aqui. Subir um pouquinho, né? Ver se melhorou. Ok. Então, quando ela for restritiva, ela vai aparecer sem pontuação. Ok?
Agora, em relação à oração subordinada substantiva, o que é importante você saber? Que essa oração subordinada substantiva, ela exerce função sintática. Ela pode aparecer como sujeito da oração a qual ela está se referindo. Ela pode aparecer como um objeto direto, né, um complemento do verbo da oração principal. Ela pode aparecer como objeto indireto, ela pode aparecer como complemento nominal, como predicativo, como aposto. A oração subordinada substantiva exerce função. Patrícia, a oração subordinada adjetiva exerce função? Não. Só a oração subordinada substantiva, tá? Que exerce função. Quando nós analisamos aqui a número 2, nós vimos que essa oração aqui iniciada pelo que é uma oração subordinada substantiva. Então, ela exerce função. Que função é essa? Aí você tem de fazer a análise sintática como você faria no período simples. Qual é o passo a passo da análise sintática? Você vai encontrar o verbo disse. Quem disse? Ela. Ela é o nosso sujeito. Encontrei verbo, sujeito. Agora eu vou buscar complementos. Disse, quem diz alguma coisa. Esse verbo pede complemento. Ela disse o quê? Ela disse isso, que viu o acidente. Então, toda essa oração, que viu o acidente, está completando o sentido do verbo disse. O que completa verbo é o quê, gente? É o objeto. Esse objeto não começou por preposição, é um objeto direto, verbo transitivo direto. Mas eu não posso classificar esse trecho só como objeto direto, porque tem verbo nele, ó. Tem um verbo aqui, viu? Se eu tenho uma estrutura com verbo, isso é oração. Então, por isso que eu classifico esse trecho aqui como oração, não é objeto direto. É uma oração subordinada, porque ela depende da anterior, substantiva, porque ela é iniciada ali pela conjunção integrante, substantiva, objetiva, direta, porque ela está funcionando como um objeto direto, como complemento do verbo da oração anterior. Ok? Tentei fazer o mais destrinchado aqui possível, tá? Fui lá, voltei, porque eu acho que assim fica melhor para vocês visualizarem. Certinho? Vamos recapitular então? Rapidamente. Período composto tem 2 ou mais verbos. Período composto por subordinação. Dentro desse período, terão orações ali que são dependentes umas das outras. Por isso que é período composto por subordinação. O que é importante eu saber em relação a período composto por subordinação? O que tem de ligar o meu sinal de alerta? O que? Geralmente é o que, tá? Pode aparecer o se também ali, né, iniciando a oração, mas fiquem atentos a esse que. Por quê? Porque esse que, ele pode iniciar uma oração subordinada adjetiva ou ele pode iniciar uma oração subordinada substantiva. E aí eu tenho de perceber a natureza morfológica dele. Se ele for um pronome relativo, o que eu tenho ali é uma oração subordinada adjetiva. Se esse que for uma conjunção integrante, o que ele vai iniciar ali será a oração subordinada substantiva. Ok? Qual oração subordinada que exerce função? Oração subordinada substantiva. Então, vamos lá para as nossas questões. Vamos ver na prática como que as bancas cobram isso. Os alunos, assinale a alternativa que exprima corretamente a função sintática do trecho grifado da oração. Os alunos percebem rapidamente quando estamos desarticulados. Então, nós temos aqui,
duas orações, porque nós temos dois verbos. Os alunos percebem rapidamente é uma oração. Quando estamos desarticulados, é a outra oração. E essa questão aqui foi muito maldosa, porque os candidatos, eles estão acostumados a olharem aqui para esse quando, para essa conjunção, e já classificar como oração subordinada adverbial, porque nós temos as orações subordinadas adverbiais também. Essas orações subordinadas adverbiais, elas vão nos trazer aquelas ideias, né, de circunstâncias, assim como os advérbios, assim como as locuções adverbiais, os adjuntos adverbiais, tá? Ideia de tempo, ideia de causa, ideia de finalidade, ideia de consequência. E aí o candidato já olha para o quando aqui, ó, quando, ideia de tempo. E aí classifica essa oração como oração subordinada adverbial de tempo, mas tomem cuidado. Uma coisa é eu dizer o seguinte: quando saiu, o aluno apagou a lâmpada. Quando saiu, o aluno apagou a lâmpada. Dentro dessa estrutura aqui, ó, eu tenho o aluno apagou a lâmpada quando saiu. Aqui eu tenho uma ideia de tempo, no momento em que ele saiu. Essa estrutura aqui não está completando o verbo, não está exercendo função nenhuma aqui. Só está me trazendo uma ideia de tempo. Em que momento que ele apagou a lâmpada? Quando saiu, ok? Quando saiu. Então, aqui está me trazendo uma ideia de tempo. Este trecho aqui, ó, quando saiu, é a oração subordinada adverbial temporal. Nesse caso aqui é oração subordinada adverbial temporal, me traz ideia de tempo, não está exercendo função. Agora, diferentemente do que está ali no enunciado, gente, muito cuidado com esse tipo de questão aqui, tá? Porque os alunos percebem, mas quem percebe, percebe alguma coisa. Os alunos percebem o quê? Percebem isso quando estamos desarticulados. Então, na verdade, essa oração ali que está sendo iniciada pelo quando não está me trazendo essa ideia de tempo, ela está completando o sentido do verbo perceber. Perceberam? Viram aí a maldade da banca? Então, esse trecho aqui destacado, quando estamos desarticulados, isso dali não é oração subordinada adverbial temporal, como muitos pensariam. É uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Está completando o sentido desse verbo aqui. Quem percebe, percebe alguma coisa. O verbo pediu complemento. No início do complemento não tem preposição. Objeto direto, né? Seria o objeto direto. Então, oração subordinada objetiva direta. Porque nós temos verbo, tá? Se nós temos verbo dentro da estrutura, aquilo é oração. Ok? Então, a nossa resposta correta, o nosso gabarito aqui, é a alternativa A. Oração subordinada substantiva, objetiva, direta. Ok? Bem maldosa, né? Essa questão aqui. Derrubou muita gente, tá? Agora, olha 2. Pesquisas na área de neurociências comprovam que o que inicia oração, corta ali.
que a memória, a imaginação e a comunicação verbal e corporal ficam mais aguçadas. O fragmento sublinhado exerce a função de oração subordinada, viu que você vai ligar sinal de alerta. Ele está iniciando uma oração. Primeira coisa que você tem de fazer, diferenciar. Ele é um pronome relativo ou ele é uma conjunção integrante? Se ele for pronome relativo, naquele contexto eu vou conseguir substituí-lo por o qual, a qual, os quais ou as quais. Se ele for conjunção integrante, eu vou conseguir substituir toda a oração na qual ele apareceu pela palavra isso. Ok? Se for pronome relativo, eu vou ter oração subordinada adjetiva. Se for conjunção integrante, eu vou ter oração subordinada substantiva. Então, olha o que nós temos. Pesquisas na área de neurociências comprovam. Mas elas comprovam o quê, gente? Elas comprovam isso, tá vendo? Eu não posso substituir esse que por a qual ou qual. Pesquisas na área de neurociências comprovam a qual, memória, o qual não encaixa. Agora, comprovam isso. Eu consegui substituir por isso, então, esse que aqui, ele é uma conjunção integrante. Sendo conjunção integrante, ele inicia uma oração subordinada substantiva. E a oração subordinada substantiva exerce função de sujeito, de objeto direto, de objeto indireto, de complemento nominal, de predicativo, de aposto, tá? Então, ela exerce função. Vamos ver qual é a função dela. Nós vimos que ela está completando esse verbo. Quem comprova, comprova alguma coisa. Ele pede complemento. Comprovam o quê? Isso. Então, toda essa oração está completando o sentido desse verbo. Ela não foi iniciada por preposição, que completa o sentido do verbo é objeto, sem preposição objeto direto, verbo transitivo direto. Então, ela é uma oração subordinada substantiva, objetiva, direta, porque ela está funcionando como um objeto direto. Eu só não chamo de objeto direto porque eu tenho verbo ali dentro daquela estrutura, e se eu tenho uma estrutura com verbo, eu tenho oração. Opa, eu tenho oração, ok? Então, a nossa resposta aqui é a alternativa C. Vamos à número 3. Na número 3, a banca nos trouxe aqui 3 afirmativos. Vou descer aqui um pouquinho. E ela pediu para analisar. E depois, para assinalar a alternativa em que as orações sublinhadas exercem a mesma função. Então, vamos lá. 1. O som é uma vibração que se propaga no ar. O som é uma vibração, isso fica com sentido? O som é uma vibração a qual se propaga no ar, ok? Pude substituir o que por a qual, esse que é um pronome relativo e ele está iniciando uma oração subordinada adjetiva. Uma oração subordinada adjetiva que não veio separada por vírgula, tá vendo? Não tem vírgula, não tem pontuação ali. Então, ela é uma restritiva. Vamos ver a 2. A música é uma das linguagens que o aluno precisa conhecer. Tá. Eu posso substituir esse que por a qual, ou qual, as quais ou as quais? A música é uma das linguagens a qual o aluno precisa conhecer. Opa, eu pude substituir, então aqui também é um pronome relativo. Se tem pronome relativo, eu tenho oração subordinada adjetiva, que não veio separada por vírgula, por pontuação, então é restritiva.
Então, a 1 e a 2 são iguais, né? 3. Alguém afirma. Mas quem afirma, afirma alguma coisa. Afirma o quê? Isso, que a habilidade musical é tão importante. Então, afirma isso. Eu pude substituir essa oração na qual o que apareceu pela palavra isso. Então, esse que ele é uma conjunção integrante. Conjunção integrante inicia a oração subordinada substantiva, ok? E aqui seria uma oração subordinada substantiva objetiva direta, porque está funcionando como objeto direto. Está completando o sentido do verbo afirma. Quem afirma, afirma alguma coisa, tá? Então, essa terceira aqui é diferente. Deixa eu acertar aqui. Objetiva direta. Assinale a alternativa em que as orações sublinhadas exercem a mesma função. Então, ficou aqui fora de ordem. Deixa eu só descer aqui, pronto. Tem a mesma função na 1 e na 2. Então, 1 e 2 apenas, a alternativa B é a nossa alternativa correta, ok, gente? E se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora mesmo, tá? Já se inscreva aí no canal, não deixe para depois, porque depois você acaba não se inscrevendo. Ok? Vamos lá então, vamos continuar, vamos para 4. E a humildade está nisso, saber, não com a cabeça, mas com o coração, que é possível que o outro veja mundos que nós não vemos. O período anterior é composto de orações cuja classificação sintática as distingue umas das outras. A oração que o outro veja mundos possui a mesma classificação sintática da oração destacada em. Então, nós temos de encontrar uma oração aqui abaixo, né? Dentre as alternativas, que possui a mesma função dessa daqui que a banca destacou. Então, vamos ver qual é a função dela lá acima. E a humildade está nisso. Gente, e a humildade está nisso em quê? Nisso, que o outro veja mundos que nós não vemos. A humildade está nisso, que o outro veja mundos que nós não vemos. Então, a humildade está em quê? Está nisso. Eu pude substituir toda a oração na qual, né, o que apareceu por nisso. Patrícia, mas você tinha falado isso. Gente, mas se o verbo ali da estrutura pedir uma preposição, essa preposição tende a encaixar. Então, às vezes, você vai poder substituir por isso certinho, mas outras vezes vai mudar para nisso, para disso, tá bom? Não importa, mas você tem o isso ali dentro, ok? Então, eu tenho aqui, ó, uma oração que está completando o sentido do verbo. A humildade está em quê? Nisso aqui, que o outro veja mundos que nós não vemos, tá? Então, nós temos oração subordinada substantiva ali. Vamos procurar aqui qual é a opção correta. Na letra A, nós temos: é indiscutível que sua situação seja lastimável. É indiscutível isso. Isso é indiscutível. Isso é indiscutível. O que é indiscutível? Isso. Então, eu tenho um sujeito aqui. Esta oração aqui, ó, que eu substituí por isso, está funcionando ali como um sujeito. Eu tenho aqui
uma oração que pode ser substituída por isso, o que é uma conjunção integrante, oração subordinada substantiva. Eu disse para vocês que oração subordinada substantiva exerce função. Qual é a função dessa oração subordinada substantiva? Ela está funcionando como sujeito da oração. Oração subordinada substantiva subjetiva. Ok? É isso que nós temos na letra A. E é exatamente a mesma estrutura, né? Dali de cima, é uma oração subordinada substantiva também, mas nós temos de observar agora a função. Qual que tem a função sintática semelhante, igual, né? A lá de cima, a de lá de cima. Então, vamos ver na B. Espero apenas isso. Quem espera? Eu. Eu espero o quê? Espero isso. Que mude seus conceitos, né? Então, eu espero. Se eu tenho aqui essa pontuação, é marca de aposto, tá? Eu espero isso. O quê? Vou dizer o quê? Vou explicar o quê? Então, aqui é uma oração subordinada, substantiva. Eu pude substituir por isso. É uma oração subordinada, substantiva, que está funcionando como um aposto ali. Ela é chamada de apositiva. Oração subordinada, substantiva, apositiva. Letra C, desejo. Quem deseja? Eu. Desejo o quê? Desejo isso. Que sua recuperação seja breve e satisfatória. Então, nós temos aqui uma oração iniciada pelo que, eu pude trocar por isso. Esse que é conjunção integrante. O que eu tenho aqui é a oração subordinada, substantiva, que exerce função. Qual é a função dela? Ela está completando o sentido desse verbo. Quem deseja, deseja alguma coisa. O que completa o sentido de verbo é o objeto. Não começou por preposição, objeto direto. Então, ela é objetiva direta, tá? E aqui na D, creio. Quem crê? Eu. O sujeito sou eu. Eu creio. Mas quem crê, crê em alguma coisa ou em alguém. Então, eu creio em que? Eu creio nisso, tá vendo? Pude substituir a oração por isso, no caso ali nisso, né? Não interfere em nada, porque continua sendo conjunção integrante. E essa oração aqui está completando o sentido do verbo crer, que é um verbo transitivo indireto. Quem crê, crê em alguma coisa ou em alguém. Então, o que eu tenho aqui é um objeto indireto, o complemento do verbo transitivo indireto. Se eu tenho objeto, se eu teria ali, né, objeto indireto, eu classifico essa oração como uma oração subordinada, porque ela depende da outra, substantiva, porque eu pude substituir por isso, no caso ali nisso, e ela é objetiva, indireta, porque ela está completando o sentido de um verbo transitivo indireto, ok? Então, a banca quer saber o seguinte: a oração que o outro veja mundos possui a mesma classificação sintática da oração destacada em. Quando nós falamos aqui em cima, ó, e a humildade está, o que está em alguma coisa. Por isso que eu disse nisso aqui, porque tem uma preposição ali implícita. Então, eu tenho um objeto indireto. Está completando o sentido do verbo por meio do verbo que pede uma preposição, um objeto com preposição. Então, aqui eu tenho um objeto indireto. Oração subordinada. Opa, oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta, tá? A humildade está em quê?
em que o outro veja mundos que nós não vemos. Está nisso. Tem uma preposição ali subentendida, tá bom? Então, eu tenho um objeto indireto, oração subordinada, substantivo objetiva indireta, e a que é também subjetiva, objetiva indireta, é a D, ok? Então, a alternativa D é a nossa alternativa correta. Vamos para a próxima. Devolve ao avaliador uma mensagem tão poderosa que aquela obra provocará surpresa e admiração. Nessa frase, a oração sublinhada traz ideia de: gente, tem coisas que vocês precisam bater o olho e já saber a resposta, para que vocês não fiquem perdendo tempo, né, com o que não precisa ali na prova de vocês. Quando vocês virem essa estrutura, tão que, tão que, tanto que, tal que, tamanho que. Quando vocês virem essa estrutura, vou fazer bonitinho aqui. Tão que, tanto que, tal que, tamanho que, você vai classificar esta oração aqui como oração subordinada, adverbial, consecutiva. Por quê, Patrícia? Porque traz ideia de consequência. Vocês vão pensar o seguinte: tudo isso daqui, ó, começou com T, tá vendo? Tão, tanto, tal, tamanho. Então você vai lembrar do seguinte: toda tentação traz consequência. Toda tentação traz consequência. Então, quando você tem tão, tanto, tal, tamanho, seguido do que, isso daqui sempre vai trazer ideia de consequência. Essa oração iniciada pelo que vai trazer ideia de consequência, uma circunstância. Então, é oração subordinada adverbial consecutiva, o nome dela, traz ideia de consequência. Ele estudou tanto que passou. Ele estudou tanto que passou. Eu tenho, ó, tanto mais o quê? Então, essa oração iniciada pelo quê é oração subordinada adverbial consecutiva. Traz ideia de consequência, tá? Então, não percam tempo com esse tipo de questão da ideia ali de consequência. E vamos então à nossa última questão. E aí, muita gente não sabe nem como resolver essa questão. Olha só, quanto à segmentação mórfica do verbo demarcado em nos conduzirão inevitavelmente. Ela faz corretamente na alternativa. Hã? O candidato fica o quê? Aí começa a querer separar a palavra em sílabas e não tem nenhuma separação correta ali, né? Porque não é com, deixa eu só acertar aqui, não é com separação silábica, né, que a banca está trabalhando. Opa. Não é com separação silábica que a banca está trabalhando. Ela está trabalhando aqui com os elementos estruturais. Ela está trabalhando com a estrutura do verbo. O verbo ele pode ser dissecado, vamos dissecar o verbo, vamos dividir, vamos separar cada junta do verbo, tá? Isso é a estrutura do verbo. E aí, o que você precisa saber?
Quando um verbo ele está no infinitivo, com a terminação R, por exemplo, o verbo amar. Esse verbo está no infinitivo, a terminação R. Amar, correr, falar, escrever, gabaritar, dirigir. São verbos que estão no infinitivo, eles não foram conjugados ainda. Nós conseguimos aqui, ó, extrair dele o radical. Como assim? Eu vou retirar o R e vou retirar essa vogal. Isso daqui que sobra aqui, ó, é chamado de radical. É uma parte do verbo, é o radical. Então, eu pego um verbo no infinitivo, eu tiro o R e eu tiro essa vogal. Essa vogal ela é chamada de vogal temática. Quero saber o radical do verbo dirigir. Tá aqui, ó. Deixa eu separar um pouquinho mais, porque senão fica ruim depois. Dirigir. Está no infinitivo, quero saber qual é o radical dele. Eu tiro o R e eu tiro essa vogal aqui pertinho do R. Isso que sobrou aqui é o radical do verbo. Esse I aqui é a nossa vogal temática, ok? Agora, há outras estruturas, há outras partes ali do verbo, quando eu conjugo esse verbo. Então, eu vou conjugar, por exemplo, o verbo trabalhar. Vou conjugar o verbo trabalhar no pretérito, no passado, pretérito imperfeito. Quando eu vou conjugar um verbo no pretérito imperfeito, eu penso em algo que aconteceu antigamente. Então, vamos lá. O verbo é o verbo trabalhar. Acompanhe comigo aqui a linha de raciocínio. Primeiro, eu quero saber qual é o radical desse verbo. Vou cortar o R, vou cortar a vogal temática. O que sobrou aqui, eu chamo de radical. Eu vou conjugar esse verbo para saber as outras partes dele. Então, vou lá. Eu trabalhava, vou pensar em antigamente, tá? Pretérito imperfeito. Eu trabalhava, tu trabalhavas, ele trabalhava, nós trabalhávamos, vós trabalháveis e eles trabalhavam. Penso em antigamente. Antigamente eles trabalhavam. Conjuguei o verbo. Agora eu vou retirar dessa estrutura cada parte. Vou dividir. Então eu já sei que o radical do verbo trabalhar vem até aqui, né? Até o H. Nós já vimos aqui, até o H. Então, até o H aqui, eu tenho radical. Vou separar aqui. Vou ser um cirurgião da língua portuguesa. Separei. Esse azinho que vem aqui depois do radical, essa vogal, pode ser o A ou outra vogal, né? Depende do verbo que eu estou conjugando. Então, esse azinho ali é o quê? É a nossa vogal temática. Agora, observem que tem uma estrutura ali que se repete. Ela se repete em todas as pessoas ali. Qual é essa estrutura que se repete? Ó, vá, 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 vá. Aqui mudou só um pouquinho, né, para ver. E vá. Repetiu em todas as pessoas. Essa parte aqui que se repete em todas as pessoas tem um nome também. É chamada de desinência modo temporal. Ela me indica em que modo que o verbo está e em que tempo. Esse vá me indica que está no tempo do pretérito imperfeito. Em que modo? No modo indicativo. Então, essa parte do verbo ali que se repete, quando você vai conjugando,
é a desinência modo temporal. Agora, sobrou um outro pedacinho aqui. Eu trabalhava, aqui acabou ali, no VAR, não tem mais nada. Agora, olha aqui, ó, tem o S, aqui não tem. Aqui tem o MOS, aqui tem o IS e aqui tem o Mzinho. Essa parte ali que foi mudando de uma pessoa para outra tem nome também. Isso daqui é chamado de desinência número pessoal. Está me dizendo em que número, singular ou plural, em que pessoa que está aquele verbo, que aquele verbo está conjugado, tá? Então, isso daí são as partes do verbo. Cada uma tem um nome. Tem que encontrar o radical do verbo. Para encontrar o radical, eu coloco esse verbo no infinitivo. E aí eu vou tirar o R e retirar a vogal que vem junto do R. Retirei, o que sobrou é radical. Essa vogal que eu retirei é vogal temática. E aí as outras partes eu tenho de conjugar o verbo para eu saber. Aquilo que se repete em todas as pessoas é a desinência modo temporal. E o finalzinho lá é a nossa desinência número pessoal. Então é com isso, gente, que a banca trabalhou aqui. Ela queria que você identificasse como que o verbo estava ali estruturalmente separado de forma correta. E ela trabalhou com o verbo conduzirão. Primeira coisa que eu tenho de fazer, saber o radical desse verbo. Vou jogá-lo para o infinitivo. Conduzirão vem do verbo conduzir. O infinitivo ele sempre termina em R. Quero saber o radical? Eu tiro esse R, tiro esse I. O que sobrou aqui é o meu radical. Então, até o Z é o radical. Isso daqui, esse izinho é a vogal temática, ok? Agora, para eu saber as outras partes, eu vou conjugar esse verbo. O verbo aqui, ó, conduzirão, está no futuro. No futuro que dá a ideia de certeza, futuro do presente. Então, eu vou conjugá-lo no futuro do presente. Eu conduzirei, tu conduzirás, ele conduzirá. Nós conduziremos. Deixa eu só acertar aqui. Nós conduziremos. Eu conduzirei, tu conduzirás, ele conduzirá. Nós conduziremos, vós conduzireis. E eles conduzirão. Só acertar aqui, senão depois não dá para a gente fazer direitinho. Eles conduzirão. Conjuguei o verbo. Agora eu vou dissecar. Vou partir ali, na junta do verbo. Incorporo o cirurgião e e vai separando. Então, eu tenho o radical, já vi que o radical é aqui, ó, até o Z. Cortei aqui até o Z, é o meu radical. Até o Z eu tenho que separar. Ok? Então, ó, até o Z eu teria de separar. Isso aqui não, já tá errado, ó, tá vendo? Entrou o U aqui, não pode. Até o Z eu teria de separar. Isso daqui está errada. Aqui a D poderia ficar, né? Porque parou no Z. Aqui também eu já descartaria aqui, ó. A, C e D. Aí vamos lá. Qual outra parte que eu vou separar? Isso daqui é radical. Vou separar vogal temática, que é o I. Separei. Depois, vou ver o que se repete em todas as pessoas. Ure, urá, urá, ure, ure e urá. Isso repetiu em todas as pessoas. O que repete ali em todas as pessoas, nós chamamos de, deixa eu achar aqui a pontinha do pincel, desinência, modo temporal. Repetiu.
Ó, em todas. Agora, o que muda de pessoa para pessoa? Ó, o I, aqui S, que não apareceu nada, né? Aqui o MOS, aqui o IS e aqui o O. Opa, e aqui o O. Isso que muda tem nome, é desinência, número pessoal. Então, olha como que o verbo ficou dividido ali. Eu tenho radical, vou pegar o vermelho aqui. Eu tenho radical com do, que foi até o Z, né? Depois, eu tenho a vogal temática, que é o I. Depois, eu tenho que se repetiu ali, ó, em todas as pessoas. Então, lá no conduzirão, aqui, ó, no último, ó, nessa forma verbal, o que se repetiu foi isso aqui. E eu tenho o que fica diferente em todas as pessoas, que é o O. Então, separando em estrutura esse verbo, nós temos isso dali, que corresponde, ó, à alternativa B, radical, vogal temática, desinência modo temporal, desinência número pessoal. Então, a alternativa correta é a alternativa B. Ok, gente, espero ter ajudado. Se você está se preparando para um concurso organizado pela banca IDECAM, nós temos o nosso preparatório, o nosso intensivo IDECAM. Nesse intensivo IDECAM, nós trabalhamos desta forma, com resolução de questões, tá? Então, você já tem de ter uma base aí em língua portuguesa para você acompanhar essa turma, porque é uma turma bem focada mesmo, objetiva ali. Eu vou resolvendo as questões, igual eu fiz aqui, né? E fazendo a revisão do conteúdo ali com vocês, tá bom? Se você está se preparando para o concurso organizado pela IDECAM, essa é a turma que eu te indico, tá? Turma de questões, nosso intensivo IDECAM. Patrícia, eu não tenho base ainda em língua portuguesa, então você precisa do nosso Desbancando a Banca, que é o curso completo de língua portuguesa, porque senão você não consegue acompanhar a linha de raciocínio aqui durante a correção, tá bom? Então, se você precisa de aprender do básico, nós temos o curso Desbancando a Banca. Se você precisa de um estudo focado em questões, nós temos o intensivo IDECAM. Nós temos outros intensivos também, tá bom? FCC, IDECAP, IBAGE, tá? Então, se você está se preparando para concurso público, você sabe que você precisa ter um estudo direcionado, você precisa estudar estrategicamente, tá? Isso faz toda a diferença aí para você, tá bom? Então, semana que vem eu volto com a resolução de outras questões. O link para que você esteja conosco no nosso grupo gratuito vai ficar disponível aqui abaixo. Se você não se inscreveu até agora no canal, se inscreva agora, tá? Até a próxima semana, então, gente.